Olá, tudo bem? Você está no canal Deus e a Ciência e hoje nós vamos falar um pouquinho das histórias dos vírus. Você sabia que 66,7% das doenças são provocadas por vírus? Isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Os vírus sempre existiu, mas como descobriram, como chegou à descoberta desses vírus? Examinando as plantações de tabaco lá no século XIX, Dmitri e Martinius, eles descobriram que quando você pegava o suco dessa amostra, desse mosaico do tabaco e passava pelo filtro, eles eram seres tão diminutos que eles conseguiam passar pelos poros desses filtros. Você tinha o suco, mas o produto continuava contaminado. Então o que eles chegaram à conclusão? Como é que esse produto continua contaminado se os seres ficam presos nesse filtro? Eles descobriram, então eles deram o nome de quê? De toxina ou veneno, porque eles acreditavam que era produto desses micróbios, ou seja, toxina e veneno vem do latim, que significa vírus. Então vírus significa toxina ou veneno, que vem do latim. Já no século XX, o que acontece? No século XX, tentando caracterizar o ser que provocava a febre afectuosa, descobriu que esses seres também poderiam amplificar de número. Quando eles pegavam a baba de um ser contaminado e colocavam num ser sadio, observava que depois de observar a baba desse ser contaminado, desse novo ser que estava sadio e agora passou a ser contaminado, essa baba tinha tantas partículas que dava para contaminar outros seres, milhares de seres. Então a gente descobre então que eles eram filtráveis e eles amplificavam de número. Já no século XX, Stanley, ele fez a base físico-química para descobrir e caracterizar qual era o tipo que provocava o mosaico do tabaco. O que ele fez? Ele conseguiu cristalizar esses seres e descobrir quimicamente que o produto desses seres vivos eram proteínas e ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, para quem não sabe, é o DNA e o RNA. DNA é o que a gente ouve falar aí, por exemplo, nos testes de paternidade. O RNA é o que leva a informação, por exemplo, desse DNA, mas ele tem outras funções no organismo. Então, se você diluísse esse ser e na água, você via que ele cristalizava novamente e mantinha o seu poder de infecção. E isso poderia ser por 10 vezes seguidas. E você cristalizando outros seres vivos, esse processo de cristalização só ocorre se você tiver o mesmo tipo de proteína. Então você descobre que eles tinham o mesmo tipo de proteína. Isso acontece, por exemplo, quando foi analisar o RNA do mosaico de tabaco. Observou-se que cada molécula de RNA estava ligada à unidade de proteínas de um mesmo tipo de proteínas. O interessante é que esse novo coronavírus ele também é formado por moléculas de RNA. Nós conhecemos o coronavírus desde a década de 1960, só que esse coronavírus ele passou do que nós chamamos de espectro hospedeiro. O que é o espectro hospedeiro? Você tem um determinado animal, por exemplo, um determinado hospedeiro, por exemplo, um morcego, que ele passou desse morcego para o ser humano, ou seja, ele rompeu esse espectro hospedeiro e se adaptou ao ser humano. Mas será que é a proteína que determina o tipo de doença? Fazendo a precipitação de proteínas, isso lá na década de 50, o que acontece? Você observou se juntasse a proteína de um vírus com o RNA, o material genético de outro vírus, você criaria um vírus híbrido. Quando esse vírus híbrido contaminava um ser vivo, observava que o que provocava a doença, o que caracterizava a infecção era esse RNA, era o material genético desse vírus, independente da proteína. Mas como será que se formam essas proteínas, esses componentes do vírus no nosso organismo? Esse é assunto para o nosso próximo vídeo, desculpa o vírus, eu até cismei com o vírus. Esse é o assunto para o nosso próximo vídeo, não perca. Deus abençoe.